Estamos aqui no Salip. Hoje teremos um bate-papo descontraído com a temática entre o braille e o som, com 3 pessoas deficientes visuais, participantes do projeto Mulheres de Visão. Vou começar me autodescrevendo. Eu sou Márcia Gomes, uma mulher branca, de estatura mediana, com cabelos pretos. Hoje eu estou vestindo uma blusa estampada, sem mangas, uma calça vermelha e uma sandália preta. Aqui comigo vai estar também Camila Hanna e Érica Xavier. Camila. Olá, eu sou Camila. É um prazer estar com vocês, falando de um assunto que me é tão caro. E vou me descrever. Sou uma mulher com 1,60 m, sobrepeso, tenho pele branca, cabelos pretos longos, partidos de lado. Tenho também olhos castanhos escuros. Uso um vestido lilás com acessórios em tons dourados, sapato nude e tenho unhas longas em tons de mármore. Érica? Olá, sou Érica Xavier. Sou uma pessoa com sobrepeso. Sou uma pessoa com albinismo. Logo, eu tenho os pelos e a pele despigmentada. Logo, meus cabelos são dourados, ondulados, longos. Minha pele é clara. Meus olhos são verdes. Eu estou usando uma blusa azul sobreposta a um casaco preto de mangas longas, uma calça preta, sapatos marrons e as minhas unhas são longas e estão pintadas com esmalte rosa. Pois agora nós vamos começar a nossa conversa com a temática braille e o som. Eu vou começar com a minha amiga Camila. Pode ser? Vamos lá. Camila, quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou ao aprender e utilizar o braille no seu dia a dia? Olha, o meu primeiro desafio foi na infância. Eu sou uma mulher cega desde bebê e a minha aquisição da leitura foi através do braille. Então, eu fui uma criança alfabetizada em braille. O meu primeiro desafio foi compreender o porquê que eu tinha que aprender diferente das outras crianças. Na minha família, ter uma deficiência visual era algo novo, mas que para mim eles passavam como algo pequeno, algo que eu superaria da melhor forma possível, muito fácil. Então, eu não conseguia entender por que eu sabia todas as letras, eu sabia contar, e por que as tarefas das outras crianças eram de um jeito e as minhas de outro. Então, eu considero que compreender o porquê de aprender o braille foi o meu maior desafio. Os meus professores também tiveram uma dificuldade muito grande de me explicar isso. Até porque, na minha época, a gente não tinha brinquedos em braille como tem hoje. As crianças hoje têm o pré-braille. Na minha época, a gente só basicamente desenvolvia a coordenação motora e já ia para o braille. Então, a minha primeira turma de braille era uma turma com eu só de criança e mais 4 pessoas de diferentes idades, sendo adolescente, pessoas mais adultas, pessoa idosa. Então, você ter uma pedagogia que incluísse todo mundo e fizesse todo mundo considerar essa aula boa, era um desafio tanto para mim como criança, como para o professor que estava lá tentando passar os seus conhecimentos. E aí o meu segundo desafio foi justamente encontrar livros em braille, já que a gente sabe que é muito caro para produzir um livro em braille, e eles ocupam muito espaço, né? Então, esses foram os meus 2 maiores desafios, porque depois que eu aprendi e que eu entendi que ler me abriria portas e seria uma atividade fundamental, considerando a profissão que eu gostaria de seguir, que realmente segui, o meu segundo desafio foi encontrar livro em braille disponível para mim. Eu imagino, o desafio é sempre grande para a gente, né? E já com você, Érica, é um pouquinho diferenciado, né? Você é uma pessoa deficiente, mas é com baixa visão, né? E como as tecnologias sonoras mudam sua forma de aprender e se comunicar? Quando a gente fala em tecnologias sonoras, a gente vai pensar primeiro no que as pessoas com deficiência visual mais usam, que é o talkback.
a minha baixa visão, ela me permite ampliar o telefone, eu já utilizo. Mas para leitura de textos, desde o ensino médio, porque quando eu era mais nova, eu não tive essa tecnologia de gravadores ou leitores de PDFs e outros meios, né, de estudo. Eu utilizava só a folha e a coragem. Ler era uma coisa complicada porque os materiais não eram acessíveis para uma pessoa com baixa visão, não havia ampliação. E com as tecnologias sonoras, o que é que eu passei a utilizar? Os leitores de texto. Eles liam o texto, aquela voz mecânica, até hoje a gente tem isso, as leituras mecânicas, que é só ler, esquece pontuação, esquece tudo. E tem um problema aí, que é o PDF escaneado, que é aquele scan feito um PDF. Ele não lê. Então, e também fica inacessível até a ampliação. E hoje eu utilizo mais PDFs que me permitem utilizar aplicativos, né, que possibilitam essa leitura, e também os audiobooks, que hoje já está mais disseminado, então a gente tem mais opção, digamos assim, do que ouvir para estudar. Certo. Pois agora eu vou falar um pouco. Eu gostaria de complementar essa resposta da Érica, Sim, se você me permite. com certeza. Com o tempo, o Braille não consegue acompanhar o volume de páginas que a gente tem que ler por dia. Por exemplo, eu sou advogada e eu preciso, às vezes, ler 300, 400, 500 páginas, analisar um processo e fazer uma petição. Então, eu encontro um PDF gigantesco compilando diversos documentos, dentre eles documentos em foto, que são aqueles que ela está falando, e PDFs pesquisáveis. Uma petição que a gente faz no Word, transforma em PDF, ela vira um PDF pesquisável. Mas um PDF escaneado, ele tem que passar por uma outra tecnologia chamada reconhecimento óptico de caracteres, e aí, sim, ele vai nos permitir pesquisar aquilo ali. Então, nossa mão de obra hoje é muito grande. A gente tem que pegar o PDF, torná-lo totalmente acessível pelo reconhecimento óptico de caracteres, chamado também de OCR. Nem todas as impressoras têm esse recurso ao escanear, nem todas as câmeras de celulares também. E aí a gente tem os aplicativos para isso. O Windows tem essa função nativa no computador, mas também tem leitores que fazem esse processo pela gente. E aí, quanto melhor a qualidade da foto, melhor vai ser o resultado quando passar o OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres. Apesar que pode haver falhas. Às vezes ele confunde a letra I com o número 1, o 3 com o E. Enfim, tem o O com o 0, né? Obrigado 0. Ele lê mais ou menos assim. Né? Então, a gente vai tendo certos desafios nessa compreensão. Mas eu, particularmente, não tenho muita paciência para livros em áudio. Eu prefiro a voz mecânica. Algumas delas fazem a pontuação, mas até mesmo porque, às vezes, eu preciso ler muito rápido. E aí eu posso modular e também controlar a velocidade dessa voz mecânica. Então, eu prefiro assim, com a voz mecânica mesmo, quando eu uso áudio. Então, quer dizer, Camila, que no seu dia a dia, o ledor de tela, né, o estudo, o trabalho em áudio é mais benéfico do que em braille, né? Devido tanto ao acúmulo de páginas, como também a facilidade do som chegar mais rápido do que você lendo. Sim, hoje a gente tem outras formas de acesso ao Braille, como, por exemplo, um recurso chamado linha Braille, que a gente conecta o celular, via Bluetooth para o celular ou para o computador, e a gente consegue digitar em Braille, e as letras aparecem nos caracteres à tinta, e vice-versa. Ela transforma os caracteres à tinta em Braille em um passe de mágica em alguns cliques. Só que essa tecnologia é cara, em torno de R$20 mil, eu ainda não tive acesso, né? E então eu não consigo usar essa tecnologia com frequência. Tem algumas bibliotecas, mas no dia a dia eu uso o Braille hoje para situações específicas, como uma caixa de remédio, um elevador, uma plaquinha, alguma coisa assim. No dia a dia a gente não tem. Eu recebo uma intimação de um processo hoje, eu tenho que analisar ele hoje. Não tenho como transformar tudo isso para o Braille
tornar tudo isso em braille. Então, eu preciso facilitar e usar leitores de tela para desenvolver as minhas atividades. Certo. Então, a gente vê da seguinte forma: o braille realmente é o primeiro momento, quando a gente é uma deficiente visual, que a gente nasce sem a visão, que ser alfabetizada, né? Eu vou compartilhar com você isso porque comigo aconteceu o seguinte: eu sou uma pessoa que fiquei deficiente visual, eu não nasci deficiente visual, certo? Eu tinha visão, eu fui alfabetizada em tinta, né, como se fala, né? E na minha fase adulta que eu perdi a visão. Por eu ter perdido a visão, eu procurei, né, o recurso braille para poder aprender. Porém, não tive muito progresso. Passei um ano na escola, não tive resultados, fui reprovada. Fiz o segundo ano, também não consegui. Então, eu parti para o áudio. Passei minha vivência agora, Érica, tentando com o áudio, né? Fui aprender o NVDA, né, para o leitor de tela e tudo. Então, a gente tem que... Acho que a gente chega numa conclusão de que o braille é importante, o áudio é importante, mas cada um numa situação diferenciada, não é isso? Vocês acham assim? Exatamente. Sim. Pode falar, Érica. Quando eu penso no áudio, para mim, ele é mais confortável porque eu gosto daquele toque também humano. Por isso que eu tenho um amor hoje em dia por audiobooks, por exemplo, porque ele tem se evoluído mais e hoje em dia há uma tecnologia bem mais avançada do que antes por trás. Então, você tem as entonações de determinadas frases, você consegue... captar a emoção. Isso, captar a emoção que o autor quer passar ali. E muitas vezes é difícil. Porque, por exemplo, os livros que geralmente tem a diagramação, que é aquela estrutura da página, as folhas, as letras, elas não são acessíveis, não tem uma ampliação. Então, exatamente. Aonde a gente vai conseguir isso? Tem o e-book. Mas o Kindle, por exemplo, e outros e-readers que a gente tem, os aparelhos para ler e-book, eles não têm leitor de tela. Aí você fica refém a uma ampliação, mas a ampliação ela acaba com a estrutura do livro, você não consegue visualizar direito aquilo dali, fica muito é como se fosse ampliado. Só amplia a letra. Aí fica uma letra gigante numa página curta. Então, isso dificulta. Exatamente. A gente perde até o raciocínio por a gente ter que ficar manuseando a tela para lá e para cá, né? Eu acho que a melhor solução seria, vocês não acham, transformarem os livros em áudio para a gente. Fica muito mais gostoso, né? E é isso que tem acontecido. Eu vejo essa evolução com relação ao audiobooks, até que você vê muitos aplicativos, muitas plataformas tornando os livros mais acessíveis, tanto no valor, quanto na... esqueci a palavra. Experiência de usuário. As plataformas são mais acessíveis, se você observar. Agora com você, Camila, que já que você entre nós aqui, a que lê em braille, né? Se você pegasse um livro que você realmente muito gosta, você preferia que ele estivesse em áudio ou o livro? A emoção fica maior no áudio ou você prefere realmente o braille? Eu prefiro o braille. Assim, eu gostaria de complementar com relação à experiência. Qual é a melhor opção? O que a gente não pode esquecer é que cada caso é um caso, cada pessoa com deficiência, mesmo sendo a mesma deficiência, a mesma causa, cada pessoa é única. Então, uma criança que nunca enxergou e passa a ler, o primeiro contato dela com a leitura tem que ser com o braille, porque senão ela vai ouvir, mas para ela pegar naquela letra, para ela visualizar ela vai visualizar através do tato. E a única forma que ainda temos hoje para que isso aconteça é o braille, é pela ponta dos dedos. A gente não tem como fugir disso. Mas a criança pode ter acesso à tecnologia em áudio, a leitores de tela? Pode e deve, mas ela precisa ter maturidade para lidar com essa tecnologia, para que ela não se acomode, para que ela não perca o contato com as palavras. Já uma pessoa como a Márcia, como a Érica, que perderam a visão depois, elas já foram alfabetizadas, elas já adquiriram a leitura. Então, a realidade delas
pode ser e é outra. Existem pessoas que, assim como elas, conseguiram se adaptar ao Braille, mas se elas não conseguiram, elas não podem se barrar. E a gente não pode considerar que... A gente não pode sair dessa discussão pensando, a tecnologia é melhor, o Braille é melhor. Não, a gente precisa entender que ambos podem trabalhar separadamente ou lado a lado, podem andar juntos. Nós não podemos considerar fechar uma janela. A gente já tem muitas barreiras. Então, desconsiderar totalmente o Braille ou o áudio, fechar janelas, porque em alguns momentos a Márcia e a nossa amiga Érica não vão conseguir ler uma caixa de remédio como eu que conheço o Braille. Né? Elas vão precisar de uma outra ajuda, de uma outra tecnologia para ampliar. Então, a gente pode considerar mais janelas, ao invés de tentar fechar essas janelas. E eu tenho aquela coisa do papel. Eu gostaria, sim, de alguns livros em Braille. Tem livros que eu amo, eu gostaria de pegar aqueles livros e ler. Nem sempre é possível. Né? Para vocês terem ideia, uma Bíblia em Braille, ela se tornaria um livro de 1,54 m de altura. Né? O Braille ocupa mais papel, a diagramação é diferente, a gramatura do papel é diferente e o volume que o papel fica quando ele tem os pontinhos em alto relevo também é diferente. Então, para você guardar um livro em Braille, tem todo um cuidado. A minha mãe mesmo tá para me expulsar de casa, porque eu tenho muitas revistas em Braille e meu quarto não me cabe mais. Ela está dizendo que daqui a pouco vai cair tudo na tua cabeça. Daqui a pouco é tu ou os livros, ou as revistas, eu tenho que doar algumas. Então, eu tenho esse amor, realmente, pelo Braille. Mas eu também gosto muito dos livros em PDF, que eu posso ouvir ali as leituras, né? Me adaptei bem a essa nova realidade. Sim, sim. Agora, eu só não posso ficar sem ler. Não, com certeza, né? A gente vai de um jeito ou de outro, mas a gente chega lá. Agora, com você, Érica, você não teve contato com o Braille, né? Ainda, né? Ou já tentou? Na verdade, eu já tentei. Como eu já nasci com baixa visão devido ao albinismo... Sim, sim. Eu fui alfabetizada em tinta, mas foi muito difícil porque a escola não estava preparada para uma pessoa com baixa visão. Até hoje ainda tem essa dificuldade de aceitar um aluno com baixa visão numa sala regular, então ainda tem essa barreira, mas foi muito mais difícil antigamente. Então, eu tentei, meus pais tentaram me alfabetizar também, mas eu não consegui me adaptar, assim como não consegui me adaptar às lupas, né? Então, como a Camila falou, a gente tem que experimentar tudo o que está disposto para nós e descobrir o que para a gente faz sentido. Porque no meu caso, hoje, eu amo ler, eu sou louca por livros. Então, eu tenho livros ali no meu quarto que não estão ampliados. Mas eu fiz um esforço porque eu queria ler ele físico, eu tenho um amor pelo livro físico. Mas eu também aceitei que muitas vezes eu não consigo. Por exemplo, Ariano Suassuna, eu não consigo ler livro físico dele, porque a diagramação da editora não é acessível para mim. Então eu tive que ir, muito triste, pro e-book, e depois tive que me adaptar a um determinado momento que eu também era uma pessoa que não aceitava audiobook. Sim, eu também tive um pouco de dificuldade no início. Isso. Aí, hoje, eu experimento muito. Quando eu vejo algo novo que pode vir a ser útil para mim, eu vou experimentar antes de falar ou tentar substituir. Mas é impossível você substituir alguma coisa que você já aprendeu. Então, acho que é isso. Eu queria retomar um ponto, né, gente, que é muito importante aqui. Eu falo tanto no Braille e bato tanto nessa tecla, porque tem uma palavra nova que está surgindo, chamada desbrailização. Não gosto de ouvir isso também, não. A desbrailização acontece principalmente com crianças, porque eu já falei disso em outras oportunidades, mas muitas vezes a nossa família compra, entre aspas, propostas de que algo vai fazer a nossa visão voltar. É um óculos tecnológico que vai fazer a nossa visão sobre algo acontecer, vai fazer a nossa leitura. Eu sempre sonhei em ser aquela criança que saía lendo placa para todo lugar, mas isso ainda não é possível, porque nem todo lugar tem o sonore como a gente tem aqui, né? Então, a desbrailização acontece com essa venda, entre aspas, de situações, de
de tecnologias que revolucionariam a forma de uma pessoa cega ver o mundo. Mas, como eu falei e reforço, a gente partindo para isso com uma criança sem maturidade, nós corremos o risco de que aquela criança tenha a escrita comprometida, de que ela tenha dificuldades muito maiores. Se hoje a gente tem dificuldade de produzir materiais em braille, essa criança que não tiver contato com o braille na sua alfabetização, na sua aquisição da leitura, ela vai ter uma dificuldade muito maior. Ela vai ser uma pessoa que só repete palavras e que não sabe a escrita, a origem, a morfologia das palavras. E isso é muito importante para todos nós. Isso é fundamental para que a gente possa dizer que sabe realmente ler. Por isso que é muito importante que a gente não abandone o braille, principalmente para as nossas crianças. E por isso que é muito importante um processo de adaptação, da forma correta, com profissionais bem qualificados, com instituições comprometidas realmente com a aprendizagem daquela criança. Eu também vejo nesse mesmo ponto, Camila, porque a gente tem que partir de um ponto que se a criança, dependendo do grau, com ou pouca visão, né, como foi o nosso caso, né, Érica, de baixa visão, o braille não teve grandes resultados, que no meu eu insisti 2 anos e não consegui, mas quem está iniciando tem que realmente, eu também concordo plenamente, o braille tem que existir, o áudio a gente tem aquelas outras alternativas e tudo, a gente sabe que as tecnologias boas estão chegando, cada vez melhorando, o Sonore chegando aqui para a gente, né, Camila, através do QR Code, mas quando se fala em literatura e estudar, o caminho é outro, né? Mas como é que será que a gente pode ver também, amigas, o papel da tecnologia na inclusão e acessibilidade, agora nesses momentos futuros, no que nós estamos vivendo e mais à frente? A gente quer ver, de falar um pouquinho o papel da tecnologia na inclusão e acessibilidade no nosso momento atual e mais à frente, porque a gente, para estar acessível e incluso, a gente tem que ter um recurso, né? Que é a nossa tecnologia assistiva, né? Como é que você vê isso? Eu vejo com muita esperança, né? Como eu falei, tudo é uma questão de uma faca de 2 gumes. A gente precisa ter maturidade para usar. Nós temos hoje um celular nas nossas mãos e ele faz coisas inimagináveis. Nós temos aí até a inteligência artificial que, se por um lado pode tirar muitos empregos, por outro pode ajudar na conquista da nossa tão sonhada autonomia. Então, eu vejo com muita esperança. Para vocês terem ideia, quando eu era criança e adolescente, antes de entrar na faculdade, eu sabia da hora pelo rádio. Eu ligava a rádio, né, e ficava esperando a propaganda para saber que horas eram. Eu lembro que teve uma vez que eu dormi, acordei assustada, pensando que estava na hora de ir para a escola. Eu liguei a rádio, estava passando um programa que passava 11 horas da noite, então não estava na hora de ir para a escola ainda. O meu alarme tocou errado, o meu celular desprogramou, e aí, como ele não tinha nenhum recurso de leitura de tela, eu pensei que estava na hora de acordar. E liguei o rádio, vi que não estava, graças a Deus, eu voltei a dormir. Mas, assim, hoje não, hoje eu posso ler uma notícia, eu posso escolher o que ler, tá tudo na internet, tem vídeos, tem uma receita se eu quiser fazer. Eu quero usar um fogão, não preciso do rádio para botar meia hora, eu boto um timer no celular. Então, a gente fala disso, de coisas da vida cotidiana, de atividades da vida diária, mas vindo para a leitura, a tendência é que tenham mais aplicativos e um custo mais acessível, mais tecnologias que possam fazer um linkar o braille com a tecnologia e que sejam um custo mais acessível. Hoje eu uso um leitor de livros para o meu celular, que antes ele era R$90, agora ele está com assinatura mensal, ele ficou mais caro. E ele já faz esse reconhecimento óptico de caracteres nos PDFs automaticamente. Quando ele vê que o PDF não está acessível, ele já me diz logo, não está acessível, você quer passar o OCR? Aí eu clico lá que sim.
né? Então, nem todo mundo tem acesso a isso por conta de valores, porque nós ainda temos, principalmente no estado do Piauí, que é a nossa realidade, pessoas com deficiência em uma situação de vulnerabilidade social e que precisa ser observado isso e que a gente precisa que a tecnologia, que a acessibilidade chegue a todos. Mas eu penso que a tendência é que isso chegue a mais pessoas e que isso facilite a nossa vida. Você quer dar uma pequena explanada, Érica, falando um pouquinho da tecnologia, a importância dela, né? Como é que você vê a inclusão e acessibilidade agora no futuro, agora também, né? Presente. Camila já falou perfeitamente bem. Eu concordo super com o que ela falou. Também a palavra que ela falou que a gente tem que destacar é a autonomia, porque antes a gente precisava muito de um terceiro. Hoje a gente consegue andar sozinha. Eu sou muito feliz por isso, que eu consigo, por ter baixa visão. Antes eu não conseguia ler as placas. Ônibus era terrível e o meu telefone era uma lanterninha. Hoje a gente tem a câmera do telefone, eu posso usar o zoom para conseguir enxergar as placas. Me locomover sozinha, não preciso mais de uma outra pessoa para me dizer aonde eu devo ir ou qual direção tomar. Além disso, também tem a questão que ela já falou também da gente não depender mais de uma outra coisa. A gente tem um celular tudo na palma da mão. Então a gente está vendo uma evolução muito grande nisso, que eu já estou muito ruim com as palavras, mas encontrar, se descobrir, ver como é que as coisas ao nosso redor estão acontecendo, hoje está mais fácil. E eu espero que mais na frente também esteja. Também a questão do valor que tem se colocado em aplicativos realmente que permitem essa acessibilidade. Os telefones estão ficando mais acessíveis também, porque antes não eram. Então eu vejo só melhorias. E também a questão da responsabilidade, que precisa ser colocado às pessoas também. Mas ainda vejo um pouquinho, concordo com vocês vocês estão falando, mas eu ainda vejo um pouquinho a necessidade, assim, até mesmo de políticas públicas voltada para acessibilidade, porque eu acho que ainda ficou um pouco carente a nossa locomoção, ainda é um pouco carente, a gente necessita assim, de mais recursos, não acha, Camila? Às vezes a gente não tem autonomia 100% ainda não. A gente está vendo que os QR Code estão chegando, né? Os aplicativos estão chegando pouco a pouco, mas está precisando também muito assim o trabalho voltado para os deficientes visuais para que isso realmente seja uma realidade. A gente sabe que tem, mas tem que ser colocado em prática. A gente tem que ter os usuários que somos nós tendo essa oportunidade de poder estar realmente independente como todos estão, tá em todos os lugares, né? Poxa, hoje eu vou a um cinema, para mim é um cinema, eu ainda necessito da presença do meu filho, do meu marido para falar detalhes, né, do que está acontecendo. A audiodescrição não está ainda 100% em todos os lugares, que é o meio, a tecnologia que pode nos levar a estar mais incluída a audiodescrição, não é isso? Então, eu acho que a gente ainda está precisando de muito olhar do poder público nesse sentido. Vocês concordam? Sim. A gente precisa entender que está tudo interligado. O poder público pode, por exemplo, fazer financiamentos, né, fomentar financiamentos de livros acessíveis e também de materiais, tecnologias assistivas que nos ajudem a acessibilizar tudo isso, diminuir tributos nessas aquisições, nessas compras desses produtos, sejam de saúde, como bengalas, cadeiras, sejam de leitura, como, por exemplo, o que eu falei, a linha Braille, a impressora Braille, né? A gente pode, por exemplo, contar com uma linha de crédito hoje. Isso poderia ser mais acessível, sim. A nível de locomoção, né? Os GPS existem, mas se você não tem ali uma geolocalização boa, se aquela empresa, como por exemplo a Google, não tirar boas fotos, não fizer um bom mapeamento, isso vai ficar comprometida, nossa locomoção vai ficar comprometida. Existem boas propostas, né, de tornar os espaços mais navegáveis, os celulares realmente estão vindo com novos recursos. Eu estava vendo ontem no meu celular que vai chegar,
que é o reconhecimento ao vivo. Ele vai ali com a câmera conseguir identificar se tem obstáculos. Então, mas a gente também precisa de mais segurança, senão a gente vai andar aqui com o celular e de repente ser assaltado e não vai nem ver de onde veio. Realmente. Né? Então, tem aqueles relógios, né, inteligentes que você vai poder colocar no braço, que vão vibrar quando vai para um lado, quando vai para o outro. Mas isso tudo, a gente precisa de tudo interligado. Tem carros autônomos. Eu espero que um dia eu possa dizer para o meu futuro carro, ir para a casa da Márcia, ir para a casa da Érica e bater lá, né? Buscar as meninas para um café e vamos lá, né? No meu carro autônomo. Mas isso ainda vai precisar ser acessível na questão de valores, de preços, e que os outros carros estejam preparados com recursos para não esbarrar no meu próprio carro que está ali dirigindo sozinho. Então, é tudo uma questão de avanço, e é por isso que eu sou esperançosa quanto ao futuro, mas a gente realmente não pode olvidar que muito precisa ser feito para que realmente melhore como a gente espera e como a gente sonha. Realmente. Quer colocar alguma coisa, Érica, complementar? Eu só queria acrescentar mesmo, porque o que ela falou é justamente a Camila nossa é ideia, né? Ela é perfeita. Porque Somos perfeitas. a tua colocação foi perfeita. Eu, por exemplo, como eu uso transporte público e depende de terceiros para me locomover, Exato. então a gente vê muito essa questão de como a cidade é preparada para nós. Se a gente tiver a estrutura urbana, a calçada, tudo, aquilo ali precisa de políticas públicas, porque ali também é uma tecnologia, né? A questão do semáforo, quando você vai atravessar, não são todos os semáforos que têm o áudio, né? Que é sonoro para poder te dizer o momento de passar. Você fica, por exemplo, como eu tenho fotofobia, por conta do albinismo também, eu não consigo olhar para o semáforo e ver se ele está vermelho, verde ou amarelo. Então é na sorte. Se o carro estiver parado, ótimo. Se ele estiver assim, está verde, ele está pensando se vai parar ou não, aí o problema já é meu. Aí que Deus te ajude. Justamente. Então, é uma questão que a gente tem que as pessoas com deficiência, eu vejo que estão se mobilizando mais, tanto é que a gente tem o projeto de Mulheres de Visão, que está trabalhando isso também, né? A população indo atrás do poder público também, para poder fazer com que ele se mexa, né? Porque se for por ele só, ele não vai. Com certeza. Vamos aqui também agora já chegando ao final, né, deixar assim, tipo um conselho, né, para aquelas pessoas que estão iniciando como, não vou dizer educadores, talvez os pais, né, para suas crianças que vão ensinar o seu mundo de educação, a importância do braille, mas também do sonoro. A criança está iniciando, mas eu acho que os dois podem caminhar juntos, né? Vocês querem deixar algumas palavrinhas? Bom, o que eu gostaria de dizer é o que eu levo para mim. A leitura é o que nos permite viajar e conhecer lugares que nem sempre a gente conseguiria fisicamente falando, né? Ela nos permite desenvolver a nossa inteligência emocional, a nossa imaginação e nos faz estar, viver, ser personagens que às vezes a gente não seria, seja na fantasia ou mesmo conhecer histórias reais que mudarão as nossas vidas. A leitura é a melhor porta para a aquisição do conhecimento. Então, o que eu deixaria é leiam mais, né? Vamos ler, vamos viajar, vamos nos encontrar nas páginas dos livros, vamos bater papo sobre isso, vamos escolher, fazer uns grupos, comentar umas leituras, tomar um café depois de ler um livro. Então, a ideia é essa, vamos ler mais, porque se não souber por onde começar, comece por um tema que você se interesse, seja uma revista de signo, um livro de receita, o que quer que seja, não precisa ser Ariano Suassuna, não precisa ser Machado de Assis logo de primeira, mas o importante é que o amor pela leitura comece, para que a gente consiga fazer com que isso realmente faça a diferença na nossa vida. Quer complementar, Érica? De recado, eu gostaria de que os pais, né, das pessoas com deficiência, as crianças principalmente, que eles permitam que elas descubram, que elas se conheçam, que elas experimentem o que tiver de acesso para elas, que os pais e os professores também, eles busquem conhecer as deficiências visuais, os tipos, que eles também
busquem a formação continuada, porque como professora também, há um espaço para isso. Hoje tem se discutido bastante a inclusão do aluno com deficiência na sala de aula regular. Então, é importante que o professor ele traga aquele aluno e abrace ele junto com a turma. Não deixe ele separado da turma, que ele vai conseguir se desenvolver. Não mate esse aluno. Converse, permita realizar atividades em que utilize várias formas de experimentação, não só a visão, mas também o toque, a audição. Isso dá para trabalhar em sala de aula, os pais em casa também conseguem. E incentivar o filho a estudar, a ler, a escrever, tanto a pessoa com baixa visão quanto a pessoa que vai utilizar o sistema Braille, se tiver condições financeiras também, né? Para conseguir algum equipamento que ajude aquela pessoa, porque quanto mais você tem acesso a formas de se expressar, melhor você se desenvolve e melhor você consegue se expressar com relação ao mundo que está te cercando. Você não fica retido só naquilo e não fica apenas repetindo aquilo que tem se ouvido. Então, a minha palavra para as pessoas que estão, né, ouvindo é: experimente. Não fique retido só naquilo que estão oferecendo para você. Busque também descobrir. Isso aí, ó. O difícil de falar no meio de duas intelectual é que não sobra o que falar. Eu não tenho o que complementar, né? Então, para isso, eu vou fazer um chamamento assim, meio discreto, né? Meio tímido para a sociedade, né? Nos ajudar nesse papel de acessibilidade e inclusão, né? Porque para a gente estar realmente incluída, nós, não basta ter só a tecnologia, não basta ter o Braille, né? Nós também temos que ter a empatia delas, né? A ajuda da sociedade em geral, né? De se colocar no lugar do outro, de estar num momento, num determinado local e verificar e saber realmente como ajudar um deficiente visual. Muitas das vezes a pessoa até quer fazer a ajuda, aconselhar, mas existe aquela necessidade dela estar procurando saber como é que é o melhor meio de chegar até a nós, né? Porque cada uma tem uma deficiência diferenciada, um grau diferenciado, como abordar, como ajudar, né? Então, acho que a sociedade ela pode se manifestar assim, né? Nos ajudando de várias formas, mas que procure também se especializar, conhecer como é que somos, converse com a gente, pergunta se a gente está precisando de ajuda, como ajudar, né? Complementem, minhas amigas. Isso mesmo. Eu penso que existem várias formas de tornar o mundo melhor e mais acessível. Gostaria de contar uma historinha rápida. Eu sei que o tempo está acabando, mas um dia, ainda no ensino médio, eu queria ler muito um livro de criança, que muitas crianças leram e eu não tive esse livro em Braille, que é O Pequeno Príncipe. E eu tenho uma amiga, eu comentei isso com umas amigas da escola e ela disse: eu tenho um Pequeno Príncipe ilustrado e eu vou ler ele para você. Então, nós passamos um tempo que todos os nossos intervalos de 20 minutos ela ia lá e tirava um tempinho, lia o livro para mim, imitava as vozes dos personagens e aí ela descrevia também as imagens do livro ilustrado. Só era ruim porque eu tinha que ficar ansiosa esperando o próximo intervalo para ler o resto. Era igual a novela, em capítulos em capítulos. Mas o importante foi que a atitude dela, a acessibilidade atitudinal, o se colocar no meu lugar, foi o que me fez ter acesso a esse livro. Mesmo que com falta de acessibilidades na diagramação, no formato que ele estava. Então, eu consegui. O se colocar no lugar do outro faz muita diferença. E eu chorei muito quando eu fui assistir o filme em 2015 e a voz do Pequeno Príncipe era igualzinha que ela fazia, gente. Foi muito engraçado, mas é muito emocionante. Então, às vezes, a gente tem vários exemplos de falta de acesso, mas a gente também tem pessoas que fazem a diferença. Com certeza, isso aí realmente faz. Quer dar uma complementada, Érica? A palavra que eu ouvi aqui, que eu vi, é o acolhimento, né? Que a gente tem. E também as pessoas também não confundir com a questão
assistencialismo, né? Que é deixar a pessoa também ajudar, mas deixar a pessoa Ser ela, ser não ter o ela. coitadinho, né? Isso, porque a gente não, as pessoas elas fazem muitas vezes não por mal, porque elas não Exato. conhecem ou não perguntam. Então, como você falou, pergunte à pessoa, ela vai lhe explicar a melhor forma que ela quer ser atendida. Com certeza. Vamos fechar o nosso bate-papo, né? Quero agradecer a minhas amigas aqui participantes, Camila, Hanna e Érica. Espero contar com vocês em outro tema, outro debate, viu? Um abraço. Um abraço, gente. abraço. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. E estamos juntas, aqui falando sobre esse tema e que venham muitos outros, muitas discussões e que a gente possa, com essas conversas, tornar o mundo melhor e mais acolhedor. Isso aí, Camila. Muito obrigada. Espero próximas conversas, né? Hoje foi muito enriquecedor para mim também. Então, só tenho a agradecer mesmo pelo convite.